Com os meus convidados desta sexta-feira, os camaquenses Felipe Bortowski Borges, de 16 anos, e o Júnior Bandas, de 20 anos. Eles foram medalhistas, conquistaram medalhas aí no Campeonato Gaúcho de Muay Thai, que aconteceu aí agora no último sábado, lá em Sapucaia do Sul, e vão bater um papo com a gente para falar desta participação, dessas conquistas, dessas medalhas, mas claro, para nós batermos um papo aí também e falarem sobre essa trajetória dentro do esporte. Deixa eu começar aqui então com o Felipe, saudando, deixando um boa tarde e agradecendo pela participação. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, quero agradecer a oportunidade de a gente poder estar aqui conversando contigo e bater um papo sobre esse nosso campeonato, sobre a nossa caminhada aí no esporte. Júnior também aqui conosco, o Júnior que também foi medalhista aí, prazer estar te recebendo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde aí, quero agradecer o espaço de fala aí e mandar um beijo para toda a minha família aí que está assistindo aí, com certeza estão ligados aí no programa. Bom, vamos começar falando primeiro dessa competição que aconteceu aí agora no último sábado, falar como é que foi a expectativa da preparação dela e depois, lógico, o resultado que vocês obtiveram durante aí mais um evento e a satisfação, claro, né, do participante, né, de quem está nessa atividade aí, poder, né, tá sendo premiado ao final da competição. Sobre a preparação, vou começar desde o início mesmo. Na preparação, acho que para nós dois foi uma preparação bem difícil, né? Porque a gente teve que baixar bastante o peso. Eu perdi 6 quilos, mais ou menos. Eu tava com 66 e um pouquinho. E eu tive que baixar para 60, acho que o Juninho também, né? E foi bem complicado, assim, porque tava bem difícil de perder o peso, né? Porque o cara tem que fazer uma dieta antes para tentar tirar o máximo de gordura que tem no corpo, assim. E aí, se falta alguma coisa, a pessoa faz a desidratação, né? Sim. E aí a gente teve que fazer, mas graças a Deus a gente conseguiu bater o peso no final da... Claro que tudo é controlado, lógico, sim, né? Sim, mas de uma luta para outra, de um evento para o outro, ele varia essa questão do peso para vocês? Cara, é que o Felipe, igual o Felipe disse, foi mais difícil porque a gente já veio de uma luta, deu uma pausa de umas 2 semanas de uma luta para outra, né? Não foi 2 semanas, foi um pouco mais. Mas aí, tipo, a gente tinha perdido o peso pra lutar a luta passada. Então, nosso corpo já tava meio desgastado, porque a gente sofre uma perca de peso que é difícil, sabe? Tem que... dieta restringida, um tanto de água que tu pode tomar, um tanto de coisa que tu pode comer. Então, o nosso corpo já tava meio desgastado. Então... E a gente tava criando muita expectativa, porque era o Campeonato Gaúcho, né? Sim. Então a gente tinha que perder o peso. E eu acho que a mente manda muito também. Tu fica, eu preciso perder o peso. Aí tu perde, igual eu e o Felipe, lá no nosso último dia que a gente tava perdendo peso, a gente tava com a capa lá, a gente suou, foi ver, tinha saído 200 gramas do nosso corpo. Então a mente também, ela controla muito. E acontece em alguma situação de vocês ter que ganhar peso, ou isso aí é muito difícil? Cara, pra mim nunca aconteceu, porque eu sempre lutei uma categoria sempre a menos, sabe? Ou seja, o pessoal que luta de 70 quilos, geralmente ele desce de 80 quilos, entendeu? Eu, como luto 60, o pessoal que luta comigo, eu peso ali 65, meu peso normal. E o pessoal desce de 70 quilos para lutar com 60. Então, quanto mais alta a categoria, mais pesado o cara é. Mais quilo ele desce, entendeu? Sim, e após essa participação que vocês tiveram, já vem outra, com certeza. Não sei quando vai ser, se é a longo prazo ou a curto prazo, mas vocês já acreditam que vão ter que passar por esse processo, sim, certamente de novo. Esse processo o cara passa sempre. Sempre, né? Porque tu nunca... Acho que o cara nunca vai querer lutar uma categoria acima do peso que tu tá, sabe? A tendência é sempre tu querer lutar abaixo do peso que tu tá, porque... Se tu vai, por exemplo, eu tenho 65, 66 quilos normalmente. Se eu fosse lutar na 67 quilos, que tem uma categoria de 67, né? Eu ia pegar um pessoal maior, né? Porque o pessoal que eu vou lutar é um pessoal que tá vindo de 75 quilos, por aí. Sim. E uma pessoa de 75 quilos é uma pessoa grande, querendo ou não. E aí eu vou lutar numa categoria, no peso que eu vou pegar um cara que tá descendo, sabe? Pegar um cara alto, um cara grande. Bom, deixa eu começar então por ti, ô Felipe. Felipe tem 16 anos, né? Fiz 17. 17 agora já. Felipe, fala um pouco da tua luta. Como é que foi chegar a esse momento, teu adversário, enfim, as dificuldades que tu encontrou, como é que foi o andamento da tua luta e da conquista da medalha? Antes da luta eu tava bem tranquilo. Quando eu cheguei no evento eu tava tranquilo. Só que aí eu tinha lutado em março e a minha luta foi a primeira luta do evento.
Então não deu nem tempo de eu ficar nervoso, sabe? Só eu cheguei, já tive que lutar e já ganhei e tá tudo certo. Só que aí agora, nessa luta lá em Sapucaia, a minha luta foi a 14ª, então tive todo aquele tempo lá que ficou, a mente ficou falando e tal, aí eu fui ficando nervoso. Mas eu tinha visto na internet, que nem eu falei, eu tinha visto na internet as informações do meu adversário e tava lá que ele tinha 60 quilos e que ele tinha 1,70 m de altura e tudo certo. Só que aí chegou lá na hora e o gurizão era maior que eu, né? E eu tenho 1,80 m, 1,81 m por aí, e ele era maior que eu. E eu pensei, agora vamos ter que se trabalhar puxar mais. Vão ter que se puxar. Aí o primeiro round foi muito difícil, eu não consegui impor o meu jogo, sabe? Ele já vinha de outra arte marcial ele já tinha 7 lutas de kickboxing já. E aí eu vi que ele tava chutando bastante, chutando alto, chutando a cabeça, chutando tudo. E aí no segundo e no terceiro round, porque a luta são 3 rounds, né? No segundo e no terceiro round eu optei por encurtar a distância, sabe? Tentar clinchar, entrar com o cotovelo, joelho. E aí, graças a esse meu jogo que eu fiz, aí eu consegui sair com a vitória. Por mais que eu tenha perdido o primeiro round, que eu não consegui impor o meu jogo, no segundo e no terceiro, em compensação, eu consegui. E aí foi o que fez eu ganhar a luta. Mas a luta foi muito difícil. Ela é formada por quantos rounds? São 3 rounds. 3 rounds. 3 rounds de 2 minutos com 1 de descanso. De descanso. Então tu venceu os outros 2, né? Isso. 2-1, então. Mas foi muito difícil. É a chamada vitória por pontos. Exatamente. Isso aí. Decisão unânime, né? É. E o teu, o Júnior, como é que Cara, foi? a minha luta, eu ganhei por nocaute no primeiro round. Igual o Felipe falou, lá em março, na nossa luta, eu tava com um jogo, né? Um estilo de jogo, o nome é Muay Femeu, que tu anda pra trás, mas sempre chutando, sabe? Pra pontuar. Eles chamam assim, Muay Femeu, que é o cara que sempre chuta muito. Não entra muito de mão, mas chuta bastante. E vai danificando o adversário. E na luta que eu fiz lá, em março, esse meu jogo não deu muito certo, porque o cara ele tava andando mais pra frente, só que ele tava vindo com mais volume. E eu só andando pra trás não chutava. E aí a gente trabalhou durante esse tempo todo, dessa pausa de uma luta para outra, nesse meu estilo de jogo. E aí chegando lá, deu tudo certo, consegui impor o meu jogo nele. A minha ideia era nocautear ele no segundo round, fazendo esse jogo. Sim. Mas aí aconteceu que eu nocauteei no primeiro e aí foi só alegria. Eu acredito, assim, eu não tenho tanto conhecimento na luta, mas a gente acompanha, né? Eu acredito que ela deva ser mais ou menos parecido com o futebol. Ele tem estratégias, né? Sim. Tem a estratégia. Esse adversário ele chuta mais. Sim. Vocês estudam também o adversário, com certeza, né? A gente estuda também muito a questão de ouvir, sabe? Porque nas primeiras lutas é meio complicado, mas tu ouve muita torcida, mas igual eu já tô com um pouco mais de cancha, né, vamos dizer assim, quando eu tô lá na luta, parece que tudo se apaga, eu só ouço a voz dos meus mestres, do corner, explicando o que eu tenho que fazer, e aí fica mais fácil, sabe? Aí eu tenho o meu mestre, que é o Popó, um abraço pro Popó aí, ele fala o que eu tenho que fazer ali. O Eliandro Duarte tá participando, vamos lá, meus gurizinhos, o Claudiano Bandas, gurizada boa. Meu pai. O Gustavo eu já trouxe aqui, né? Boa, gurizada boa na mão, né? Tá aí o pessoal participando aí, legal. E como eu tava falando, o Popó ele sempre fala o que eu tenho que fazer ali, e aí sempre fica ou o Moisés ou o Rodrigo falando algo do adversário. E aí igual eu tava na última luta, o Popó falou pra mim chutar, tava chutando, e aí o Rodrigo uma hora falou, ele levantou o cotovelo, na hora que ele levantou o cotovelo eu desferi o chute e aí ele caiu. Bom, e como vocês falaram, isso é importante. Lógico que a luta, ela é feita de, como tu disse, de bastante gritos, enfim. Sim. E como é que vocês conseguem fazer isso para conseguir estar assimilando e escutando somente a quem vocês têm que escutar? Porque eu já percebi que o trabalho dessa chamada retaguarda que está com vocês, ela é super importante, né? Sim. Geralmente é com tempo de luta, sabe? Não vou te dizer que tem um treinamento específico para isso. É mais uma questão ali de experiência, de tu ouvir só a voz, prestar atenção só na voz e tipo desfocar o que tem na volta, sabe? É mais ou menos isso. Sim. Pra ti, Felipe, tu tem... Não, eu digo assim, tu tem, além dessa questão também, como é que tu consegue te concentrar, já também adiantando, existe, por exemplo, uma característica tua, eu sou melhor, por exemplo,
no uso das mãos, do soco, ou eu sou melhor. Como é que tu pode definir isso pra nós? Que nem o Juninho Se falou. é que tu pode falar pra eu entregar pro adversário. Os adversários do Vili estão ligados aí na live. Que nem o Juninho falou, o estilo de jogo dele, assim, era mais um female, né? Que vem com chute, então é um lutador bem técnico. Sim. E o meu já é um estilo mais Muay Thai. Muay Thai é um lutador que usa bastante joelho, o cotovelo também, o clinch, que nem eu te falei, que é uma luta, é mais como se fosse uma luta agarrada que tu consegue desferir bastante joelhada, né? E quanto mais joelho tu vai batendo na hora do clinch, mais tu vai pontuando no clinch. E eu fiz isso nas minhas 2 lutas, eu tenho 2 lutas. Na primeira, essa questão aí do nervosismo, eu tava forte, porque a primeira luta, e era um evento grande, né? E eu não ouvi tanto assim a torcida torcendo por mim. Claro, tinha alguma equipe adversária estava torcendo pro meu adversário também, né? Não ouvi, mas também não consegui ouvir o meu corner. Então eu tava meio que eu por eu mesmo, sabe? Tava fazendo meu próprio jogo. Sim. Nessa segunda luta eu ouvia, não consegui ouvir também a torcida bem. Consegui ouvir o Juninho tava me dando umas instruções boas também. O Malcolm, o nosso colega de treino, o Rodrigo, que ele falou, eu tava conseguindo ouvir. E eu ainda consegui ouvir os 2 corners. Então, às vezes eu via o corner dele falando, dá o rodado, que é um chute rodado, né? E aí teve uma hora que eles mandaram ele dar o chute rodado, ele foi me dar o chute rodado, eu consegui grudar nele, já consegui dar uma cotovelada, já linchar ele, trabalhar joelho. E então dá pra ver assim que na segunda luta já deu pro cara dar uma melhorada nessa questão de dar atenção, né? Porque eu acho que vai virando um costume pra pessoa. Que nem ele falou, não tem um treinamento específico pra tu conseguir te concentrar nessa parte. Então vai virando quase um costume. Tu vai te acostumando com aquilo ali, tu sabe, tu não fica mais nervoso, tu não pensa em outras coisas. Só pensa na luta e no teu corner. Sim. Outra curiosidade também que eu tenho é na questão de, e até para quem está nos acompanhando também, daqui a pouco não está muito por dentro da modalidade, quais são as proteções que vocês entram para lutar, enfim, na hora do combate? Bom, a gente são 3 tipo de níveis, né? Tem o amador, aí tem o Pro AM, que é semiprofissional, e o profissional. O amador, ele, dependendo se for juvenil ou adulto, o juvenil ele usa protetor de tórax, capacete, alguns eventos, né? Sim. Não é todos. Usa o protetor de tórax, o capacete, as cotoveleira e a caneleira. E também a coquilha, né? Que é o protetor genital. E o Pro AM, que é o que eu vou lutar esse ano ainda, que é semiprofissional, ele usa só a cotoveleira e as luvas, né? Sem caneleira. Existe algum lugar do corpo de vocês durante a luta que não pode ser atingido ou não tem essa regra? O que não pode é o chute frontal em direção ao órgão, né? Esse não pode. Não pode, é proibido. Às vezes acontece, Sim. Já aconteceu comigo de dar um chute lateral e pegar, mas aí o juiz vai avaliar se foi intencional ou não. Exatamente, aí o cara... Sendo intencional, pode correr o risco de tu perder a luta. Pode. Legal. Aí pode ser desclassificado se tu der um chute frontal, assim, o juiz vê que tu tava na maldade, ele pode cancelar a luta. Bom, tu já tem mais uma rodagem, como tu disse, né? O Felipe já tá ganhando essa rodagem aí, mas tu nessas lutas que tu participou, nos eventos, tu já teve aí alguma lesão um pouquinho mais grave, alguma batida mais forte contra ti? Cara, foi eu acho que na primeira luta, se eu não me engano, que pegou assim, aí eu fui parar assim, aí meu mestre falou, não, para. Na segunda luta também, não foi na segunda, foi na segunda, que foi lá em Cachoeirinha. Que eu tomei um chute, veio lateral assim, só que pegou assim, eu quis parar assim, aí eu olhei pro juiz e falei, mas ele estou, não sei o que, mas o juiz não viu nada. Sim. Mas sente, sabe, mas tem que aguentar ali na pele. E isso aconteceu comigo também. Contigo também? Na minha primeira luta, ele entrou com mão pra me dar um chute depois, e eu, como eu era maior que ele, eu fui fazer uma guarda longa, eu fui esticar o braço, né, pra ele não chegar perto, e ele deu um chute. E eu tava meio que de lado, assim, e aí veio o chute lateral, pegou certinho, assim. Na hora eu me abaixei, e aí falaram, não, continua, eu já... tá bom então. Aí levantei, mas senti. E isso usando o protetor, fora no treino, que no treino a gente quase toda semana a gente... No treino vai... E, por exemplo, talvez lá no início possa ter acontecido, eu fico pensando assim, mas hoje isso aí já não tem mais assim, vou entrar pra luta,
Eu sei que isso pode acontecer, Sim. não é uma coisa que tá me... Não, entendeu? isso Hoje aí a gente nem já liga, consegue né? lidar, né? com- Já. É a última coisa que o cara vai se preocupar. já lida com tranquilidade. Bom, então esse evento aí foi mais um evento, com certeza, coroado de sucesso. Eu queria saber agora o que vem pela frente. O que vocês têm preparado aí para Pode falar. a próxima? A princípio, é junho, né? Tava... O Canoas Boxing vai ter em junho e nosso mestre vai... É que eu não sei se é certo que vai acontecer o Canoas Boxing, mas a gente já tá vendo já pra gente participar Eu também. vejo vários eventos assim acontecendo em Canoas, né? Um lugar Sim, também que, tem. que é bastante tradicional, né? Ter eventos lá, né? E tem a tua também, né? Bom, eu vou falar um pouco aqui. A gente tem mais ou menos aí umas 3 lutas marcadas certo, eu no caso. E como a gente ganhou o Gaúcho, eu e o Felipe, a gente tem a vaga garantida pro brasileiro, né? Que ano passado, inclusive, foi no Mato Grosso, se eu não me engano. Mas esse ano a federação tava planejando de fazer aqui no Rio Grande do Sul. Até porque a maioria dos atletas aqui são... A maioria da região aqui são do Rio Grande do Sul, então é um número maior. E aí tem o Campeonato Brasileiro pra gente lutar. Vamos lutar o Canoas. E eu vou disputar um cinturão no final do ano. Mais no final do ano. Agora também uma curiosidade. Eu sempre costumo dizer que o futebol é um esporte popular. Sim. O futebol tu já nasce, às vezes, gostando dele, geralmente, né? Ah, mas se eu não gosto do futebol, talvez eu vou por outro lado, enfim, mas eu sempre costumo dizer que o futebol, tu grita e tem 30 equipes para Sim. jogar uma competição. Uma competição já mais individual, um esporte mais individual diferente. Como é que chegou essa... Como é que fomentou em vocês, assim, ó, eu quero fazer isso aqui? Sim. Como é que foi que nasceu em vocês, assim? Cara, assim, foi meio aleatório, mas nem tanto, porque eu sempre gostei de assistir luta, sabe? Sempre, nunca foi uma paixão, igual tu disse, futebol ali, cresce no meio da família, é futebol, mas eu tenho uma lembrança muito antiga, assim, eu era bem novo, e aí eu acordei, assim, de madrugada, e tava me urgindo, assim, na sala, até assistindo a luta do Anderson Silva, aí eu, tipo, comecei a assistir, assim, eu gostei, sabe? Achei interessante. E aí eu não lembro quem, não vou saber o certo, mas quando eu era bem novo, tinha uns 6 para 7 anos, eu acho que eu ganhei uma luva do Ben 10 assim, e aí eu botava a luva e ficava dando um soco, eu achava muito da hora. Aí foi, tá. Aí passou um tempo, já tava maior, agora foi quando eu tinha 18 anos. E aí meu primo começou a treinar, sabe? Começou a treinar Muay Thai. Fez 1, 2 aulas, ele me chamava, né? E eu falava assim, não quero ir, meu, não gosto disso, eu acho triste jogar bola, não gosto de Muay Thai, vou ficar dando chute pra quê? Me machucar os outros. E aí ele insistiu tanto que eu fui. O Nicolas, inclusive, meu primo aí, um abraço pra ele. E aí eu fui, assim, e aí, cara, eu treinei ali, e eu peguei e falei, cara, mas é triste, sabe, eu acho que... E aí no mesmo dia, o Popó tá de prova aí, tá olhando a live, no mesmo dia eu chamei ele no WhatsApp e depois falei, Popó, vou querer continuar, mas eu não vou querer só treinar, eu vou querer competir, porque eu sou assim, eu sou muito competitivo, sabe? Tudo que eu vou fazer, eu sou muito competitivo. E eu falei, cara, mas eu vou querer competir. E aí a gente fez a maior loucura, com 3 meses de treino, eu e o Popó, a gente já fez a minha primeira luta, com 3 meses de treino. E ele pegou e falou que eu levava jeito, eu confiei nele, confiei no trabalho dele, que é um trabalho excepcional. E a gente com 3 meses ali fez a minha primeira luta, eu consegui sair com a vitória já, e aí foi daí pra frente. Legal, e tu, Felipe? Eu comecei a treinar já faz, tipo, porque eu comecei e parei um tempo, né? Eu comecei a treinar faz uns, deixa eu ver, a gente tá em 2025, eu comecei um pouquinho antes de começar a pandemia, e aí quando começou a pandemia eu parei. Depois de um ano e meio eu voltei a treinar, depois parei de novo porque eu me mudei pra Novo Hamburgo, né? E ano passado eu falei pro meu pai, isso sempre foi meu pai que me apoiou, ele treinava, né? Ele falou, por que tu não vai lá no Moisés, por que tu não vai treinar lá? Aí eu não gostava, né? Ainda mais por causa a mãe não gostava também, ela ficava com o pé atrás. Eu acho que as mães, elas devem ser assim, elas são as mais relutantes, né, nessa questão, né? Mas depois elas veem que é mais tranquilo. Aí, ano passado, em julho, mais ou menos, eu passei ali eu moro na Vila Nova, e eu passei ali no beco onde era a Segurança União antigamente, e eu olhei uma bandeirinha da Lions, assim, num portão, será que esse cara treina lá? Aí fui pra casa. Aí eu passava todo dia olhando aquela bandeira. Aí eu passei e vi o Popó lá, acho que ele tava tirando o carro, eu perguntei, o que tem aí? Porque eu vi os tatame, né? Eu perguntei, dou aula, que dia da semana que tem? Aí eu fui lá, fiz umas aulas até, quando eu conheci o Juninho,
Eu conheci o Juninho antes, só que eu conheci ele lá na academia também, acho que foi em julho, mais ou menos, quando o Carlinhos estava lá também. E aí, treinei uma semana, eu acho, parei de novo. Eu, não sei se eu quero. Aí passou agosto e setembro, agora eu vou treinar e vou ficar focadinho agora. Aí comecei a treinar em setembro, aí março, fevereiro, a gente tava treinando de tarde um dia, eu e o Juninho, e o Popó tava junto lá, e eu falei, aí, quando é que dá pra eu fazer minha primeira luta agora, né? Aí eles, se quiser lutar, tu pode lutar o ataque. Aí eu, capaz, estão se arriando, né? Daí, no fim, deu tudo certo, lutei o ataque em março, deu mais ou menos uns 6, 7 meses de treino. E aí fiz minha primeira luta também e agora não pretendo parar de treinar tão cedo agora. Que legal. Deixa eu mandar um abraço também pro mestre Moisés Lima. Ele tá sempre acompanhando, ele recebe todos os dias ele recebe o link do programa. Se não assiste agora, assiste depois. Sim. Grande abraço aí. Tenho um grande carinho pelo mestre Moisés Lima. Bom, gurizada, super legal esse bate-papo, show de bola. Eu também acabo aprendendo mais, sim, né? Mas para nós já encaminhar aí o final... em relação, vocês hoje saem daqui para competir geralmente fora, né? Sim. Acredito que talvez as lutas de vocês tenham uma maioria sido do fora, né? Sim. Mas vocês que estão começando nessa modalidade, começando esse esporte, acredito também que poderíamos ter mais ou termos eventos aqui em Camaquã? Sim, cara, é igual todo mundo fala, assim, é difícil ter que sair da tua cidade, ainda mais a gente ali que a gente não tem apoio, sabe, a gente não tem nenhum patrocínio, todos os gastos a gente que gasta, sabe, sai do nosso bolso, então acaba, sim, a gente arca com a inscrição do campeonato e mais com o nosso custo de ir até lá também, que a gente vai se alimentar. Também a gente, na perca de peso, depois da nossa pesagem, a gente gasta muito com recompositor eletrolítico, coisa pra gente se reidratar. E é caro, sabe? É uma coisa que... Mas a gente, que nem a gente fala, é o nosso sonho, né? A gente quer ir em busca, então a gente faz o que tem que fazer pra... E claro que vocês estão nessa caminhada aí, eu acredito que é que nem é a mesma coisa de que o próprio atleta, o guri, sim, de futebol, que ele começa ali numa escolinha, ele sempre vai sonhar em voos mais altos. Sim. Vocês também têm essa visão aí, têm essa expectativa, pelo menos essa vontade de alcançar voos maiores, quem sabe estar aí num patamar, e se Deus quiser estarão, né, se for da vontade, né? Sim. Cara, até na minha penúltima luta, que foi lá no Ataque, que eu ganhei o reconhecimento da melhor luta amadora do evento, cara, depois eu não tinha ouvido, mas depois eu vi lá no YouTube lá que tinha live, e aí ele até falou no final assim da luta, quando já tinha dado o resultado, ele pegou e falou, tem que ficar de olho nessa gurizada aí, a gurizada nova chegando aí, e eles têm muito futuro no Muay Thai, dentro do Muay Thai. Então, depois que eu vi aquilo ali, eu virei só em sorriso, né? Fruto do nosso trabalho, sabe? A gente trabalha pra isso. Né? Legal. Também da mesma forma, né, Felipe? Não tem como não pensar isso, né? Não tem como não pensar em tu subir o nível, né? Sempre que a pessoa vai começar algum esporte, vai começar alguma coisa, sempre sonha em fazer dar certo, né? E sim, a gente, graças a Deus, tá nesse caminho aí, por enquanto a gente está conseguindo fazer dar certo e vai dar tudo certo. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aí, a disponibilidade de terem vindo aqui. Eu sempre trago aqui esse tipo de comentário, porque, como eu disse, tu chegar aqui e trazer a informação, por exemplo, da Taça Camaquã que está acontecendo no ginásio, do Vélez Camaquã, da Copa Santa Alta, do Praiano, do campeonato de vôlei, tudo isso é fácil, porque tu tem acesso mais fácil a isso. Sim. Aqueles esportes individuais que são o que vocês participam, eu sempre digo, o programa está sempre de portas abertas, mas eu não consigo saber de tudo que acontece, né? Sim. Entendeu? Então, assim como vocês estão aqui, eu deixo sempre as portas abertas para aqueles que participam também de competições individuais, que possam procurar o programa, que nós vamos ter o maior prazer. O nome do programa já diz, é a hora e a vez do esporte, ele não é a hora e a vez do futebol. Geralmente tu fala mais no futebol, porque é uma coisa que fica mais evidente, né? Como eu disse, é uma coisa popular, mas eu acho super importante eu poder falar do Muay Thai, eu falar do tênis, falar do pádel, pra mim é prazeroso, né? Então eu quero agradecer a presença de vocês aí, sintam-se à vontade para quando quiserem solicitar também a presença aqui para falar de um outro evento.
estão sempre à disposição. Eu agradeço demais aí a presença de Eu vocês. agradeço também a oportunidade de dar esse lugar de fala pra gente também. Valeu, obrigadão. Agradecer aí todo mundo e aproveitar aqui o finalzinho, mandar um abraço aí pra toda a minha família que tá me assistindo, minha avó, meu avô aí, meu pai, todo mundo. Não pode esquecer de ninguém, né? Meu Senão depois primo. tem cobrança, Depois né? tem- Mandar um abraço pra tia Beatriz aí, que ela tem 85 anos e ela já foi em quase todas as minhas lutas. Olha Ela, aí, que legal. 85 anos e tá nova aí. Que legal. Vivendo Vai aí. ver muita luta Vai tua ver ainda. muita luta ainda. Vai, Que se legal. Deus quiser, vai ver o profissional Que aí. legal, show de bola. E eu quero mandar um abraço também pra minha mãe, que eu mandei pra ela aqui pra ela assistir nós dois também, porque ela gosta bastante do Juninho, né? Porque as preparações e tal, ele ia lá pra casa, a gente ficava junto lá em Novo Hamburgo. E eu quero mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, pro meu avô que estão me olhando aí também. E mandar um abraço pros meus colegas de equipe, pro meu mestre. E agradecer a oportunidade de novo, agradecer a oportunidade da gente estar aqui podendo falar O sobre. Diego Bandas está participando aqui também. Meu Dino também, olha, já ia Parabéns esquecer. pela divulgação e visibilidade para esses garotos. O pessoal vai participando, né? São várias participações. João Vitor da Silva Pacheco, nosso querido Zoinha aí também Zoinha. participando. A Silvia Silvinha, dando uma boa tarde a todos. Bom, mas volto a repetir, sintam-se sempre à vontade quando precisar retornar aí à casa de vocês, né? Para que nós Valeu. possamos estar divulgando cada vez mais também esses eventos aí. Conhecimento nunca é demais. né? Nunca é demais. Eu vou trazer aqui agora, antes de me despedir dos guri, eu vou trazer a participação do Cláudio Renato Renck, lá de São Lourenço do Sul, ele que traz um momento histórico esportivo. Rápido intervalo e na volta eu ainda falo da rodada de ontem, mais uma rodada espetacular da Taça Camaquã de futsal com os resultados. É rapidinho, mas primeiro Cláudio Renato Renck. Seja bem-vindo, muito boa tarde, Cláudio.